Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Vamos trabalhar a história de José do Egito como uma intersecção entre a Bíblia Sagrada e o Alcorão Sagrado. Sim, a história de José do Egito consta da Bíblia Sagrada e também do Alcorão Sagrado. Portanto, é uma intersecção, é um ponto comum. A narrativa da história de José do Egito é uma intersecção entre a Bíblia Sagrada e o Alcorão Sagrado. Portanto, vamos acessar a narrativa de Yusif. Surata 12. Yusif, conhecemos como José do Egito. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Eis aqui os versículos do livro esclarecedor. Revelamo-lo como um Alcorão árabe, para que raciocineis. Nós te relatamos a mais formosa das narrativas, ao inspirar-te este Alcorão. Se bem que antes disso eras um dos desatentos, um dos muitos tolos. Episódio Yusif e a inveja de seus irmãos. José e a inveja de seus irmãos. Recorda-te de quando José disse a seu pai: Ó pai, vi em um sonho 11 estrelas, o sol e a lua. Vi-os prostrando-se ante mim. Ao que respondeu-lhe Jacó: Ó filho meu, não relates teu sonho aos teus irmãos, para que não conspirem astutamente contra ti. Fica sabendo que Satanás é inimigo declarado do homem. E assim, em silêncio, teu Senhor te elegerá e ensinar-te-á a interpretação das histórias, e te agraciará com a sua mercê, com o seu infinito favor, a ti e à família de Jacó, como agraciou anteriormente teus avós, Abraão e Isaque, porque teu Senhor é sapiente, prudentíssimo. Na história de José e de seus irmãos, há exemplos para aqueles que procuram a verdade e os sumos significados. Eis que os irmãos de José disseram entre si: José e seu irmão Benjamim são mais queridos por nosso pai do que nós, apesar de sermos muitos. Certamente, nosso pai está mentalmente divagante. Ora, matai José. Matai, portanto, José. Ora, portanto, matai José, ou então desterrai-o. Assim, o carinho de vosso pai se concentrará em vós, e depois disso sereis virtuosos. Eis a mensagem do maligno tentador, Satanás. Um deles disse então: Não mateis José, mas arrojai-o no fundo de um poço, pois, se assim o fizerdes, poderá ser tirado por alguém de alguma caravana. Depois de combinarem afastar José do pai, disseram: Ó pai, que há contigo? Por que não nos confias José, apesar de sermos conselheiros dele? Envia-o amanhã conosco, para que se divirta e brinque, porque tomaremos conta dele. Ao que respondeu-lhes Jacó:
Sem dúvida que me condói que o leveis, porque temo que o devore um lobo, enquanto estiverdes descuidados. Imediatamente asseguraram em resposta: se o lobo o devorar, apesar de sermos muitos, seremos então desventurados. É a antecipação do malogro. E assim o levaram, resolvidos a arrojá-lo no fundo do poço. Mas revelamos-lhe a José: algum dia, José, hás de inteirá-los desta sua ação, mas eles não te conhecerão, porque eles não te reconhecerão. E, ao anoitecer, apresentaram-se chorando ante ao seu pai. E matreiramente disseram ao pai: ó pai, estávamos apostando corrida e deixamos José junto à nossa bagagem, quando um lobo o devorou. Porém, tu não irás crer, ainda que estejamos falando a verdade. Eis a face da desfaçatez. Então lhe mostraram sua túnica falsamente ensanguentada. Porém, Jacó lhes disse: oh, que dor, que muito intensa dor! Vós mesmos tramastes cometer semelhante crime. Porém, resignar-me-ei pacientemente, pois Alá me confortará em relação ao que me anunciais. Então aproximou-se do poço uma caravana que enviou seu aguadeiro em busca de água. Ele jogou seu balde no poço e disse: boas novas! Eis aqui um jovem adolescente. E o ocultaram entre seus petrechos, sendo Alá sabedor do que faziam. Venderam-no a ínfimo preço. Os irmãos de José venderam José a ínfimo preço, ao peso de poucos adarnes. Venderam-no por poucas moedas sem valor, sem lhe dar maior importância. E José chega assim ao Egito, assim, um escravo. Eis a primeira parte da Surata 12, Yusif. É isso, história de José do Egito, como uma intersecção entre o Alcorão Sagrado e a Bíblia Sagrada. Viva o leituramento, viva a reflexividade, viva o escrituramento. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus. Viva a tolerância, a paciência como um elástico esticado ao limite do infinito. Vivamos em paz, vivamos em amor. Amém? Glórias a Deus e aleluias. Salam aleikum.